Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui mais uma vez para adorar o nosso Senhor. Esse é o nosso principal propósito aqui. Embora seja muito bom nós nos reencontrarmos, estarmos juntos dos nossos amigos e irmãos, aprendermos mais da palavra de Deus, todas essas coisas são importantes. Mas o que é principal aqui, o que é primordial, central na nossa presença aqui, é o culto que prestaremos ao nosso Senhor. É a adoração que nós dirigimos a Ele, de modo que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido antes do pastor Waldenberg vir aqui dar alguns avisos, eu queria fazer uma oração com os irmãos. Vamos orar? Assim mesmo assentados como estamos. Santo Deus, nós te agradecemos porque temos este lugar separado para te prestarmos culto. Pedimos, ó Pai amado, que tu nos dirijas aqui, de modo que o teu nome seja glorificado, ó Pai. E não somente nos atos deste culto aqui, ó Pai, deste momento separado para ti, mas também ao longo de toda a semana e ao longo de todas as nossas vidas, ó Pai, que tudo que nós fizermos seja para te glorificar. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós nos dirigimos a Ti em oração. Amém. Pastor. Paz e graça, meus irmãos, animados. Vamos servir Jesus? Quero render graças ao nosso Deus por tudo que fez Jesus na cruz em nosso lugar, em nosso favor. E Ele fez e fez de forma completa. Ninguém precisa fazer mais nada, é só crer. Ele mesmo disse isso ao Pai, está consumado. Todo o que crê agora é tornado filho de Deus. E é o nosso caso. Você crê em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Oh, que bom, que bom, que bom. Nós somos a geração do povo que depende do Senhor, não só aos motivos que nós temos pessoais, que trazemos e expomos, mas alguns que nós entendemos serem necessários repassar aos irmãos. A minha casa será chamada casa de oração para todas as gerações. Nós queremos orar agora. Amanhã, dia 6 de agosto, será defendido uma cláusula contra a lei do aborto no STF. E um pastor irá fazer isso, o pastor Lourenço Estélio. E eu queria que a igreja se motivasse a orar por isso. O aborto é contra a palavra de Deus. É contra a vontade de Deus. A vida é algo que só o Senhor dá e só Ele pode tirar, só Ele. E nós defendemos a vida. Eu queria que nós orássemos por isso amanhã. Lembre-se, na sua devocional, na sua hora de almoço, lembre de orar ao Senhor, pedindo a sabedoria de Deus para o pastor Lourenço Estênio, que vai ter essa palavra em nome dos batistas brasileiros. E nós vamos estar junto com ele em oração, pedindo que Deus o abençoe. E por ele abençoe a nação, que não passe adiante esta lei contra a vida. Tá bom? Conto com os irmãos. E por falar em oração, nosso irmão Sérgio Hausmann, quinta-feira passou por uma cirurgia em São Bernardo do Campo e pediu oração. Hoje mesmo ele passou uma palavra, um WhatsApp, pedindo que nós lembremos de orar por ele. Vamos fazer isso hoje aqui, tá bom? Para que Deus possa abençoá-lo. Fiquei sabendo que o seu Vasco também está precisando dos nossos cuidados de oração. O pai e a mãe do Marcos Vasconcelo. Vamos orar por ele também. Fiquei informado que a dona Antônia, esposa do pastor João Alves, também foi internada e a sua saúde está abalada. Vamos orar agora ao Senhor?
Fique de pé, meu irmão, por gentileza. Senhor querido, toda essa gente que o teu Espírito reuniu aqui tem um propósito único: bendizer a pessoa de Jesus Cristo e conhecer a sua vontade e falar desta vontade, divulgando o Evangelho e o reino que ele trouxe. Quero bendizer o Senhor por esta nação e a liberdade que temos de cultuar o Senhor a portas abertas, em praças, em praias, em igrejas, em todo lugar. Muito obrigado. E eu quero pedir ao Senhor que esta lei que nos foi dada pelo Senhor possa sobrepor a lei da morte. E suplico ao Senhor, Deus querido, que esteja com o pastor Lourenço amanhã, quando ele vai defender uma palavra contra a lei do aborto. Seja com ele e o abençoe, dando-lhe aquela sabedoria lá do alto, aquela que ninguém pode contrapor. Quero te pedir pelo nosso irmão Sérgio Hausmann, pela a sua recuperação, a cirurgia que fez na quinta-feira. O abençoe. Muito obrigado pela expectativa que temos de que o Senhor é maior do que as nossas dores. E o Senhor visitará o teu servo. Confio aos teus cuidados a dona Antônia, tua filha também. Que o Senhor a abençoe restaurando a sua saúde. Peço pelo seu Vasco, teu servo, nosso irmão e a sua esposa também. Que o Senhor os visite com graça e sobre eles venha a bondade do Senhor. Abençoe assim, ó Pai, o teu povo que ora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Por favor, aceite a minha gratidão por sua presença aqui. Muito obrigado. Eu sei que na saída de casa para cá, você passou por muitos locais onde o nome do Senhor Jesus Cristo é adorado, reverenciado, e o Evangelho é pregado. E você veio aqui, isso nos alegra e nos enche de honra. Muito obrigado. Deus possa abençoá-lo e por você abençoe a sua casa. Está conosco o pastor Israel, e eu quero que ele fique em pé. E por gentileza, leve ao pastor Luiz César e ao Seminário Cristão Evangélico no Goiás a nossa saudação. Deus possa manifestar no pastor Luiz César a clareza de sua vontade nesse momento. E abençoe essa mudança, trazendo para aquela casa um novo reitor na direção do Senhor. Leve a ele o nosso abraço, pastor. Tá bom? Muito obrigado. Meus irmãos, depois de amanhã, dia 7, nós vamos dar início Perspectiva aqui no salão central da igreja. Esse curso, ele vai acontecer nas terças-feiras. E foi nos dado a alegria de participar de 2 aulas de graça, para que você possa conhecer a seriedade deste programa. 19h30, pastor José Carlos. 19h30 aqui mesmo, terça-feira. Você venha conhecer. Se porventura você gostar e perceber a seriedade desse programa, faça a sua inscrição. Aí, nas terças-feiras, você vai estar estudando a palavra de Deus nessa perspectiva teológica de missões. Tá bom? É o nosso convidado carinhoso para isso. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar um hino, irmãos. Convidar os irmãos Marco e a Andréia para nos dirigir. Salmos e hinos 409. Os irmãos podem se colocar de pé.
Irmãos, peço que me acompanhem nessa leitura em João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos começar no versículo 13 e nós iremos até o versículo 24. João 14, de 13 a 24. Vamos fazer uma leitura responsiva, tá? Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Os barulhos de página estão diminuindo, então as pessoas estão se achando. Vou começar a leitura no versículo 13 e os irmãos vão seguindo nos versículos alternadamente. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu sou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Muito obrigado, irmãos. Até aqui. Podem sentar. Já descansem um pouco as pernas, enquanto o pessoal responsável pelos cânticos vem aqui à frente. Nós vamos dirigir 3 cânticos ao nosso Deus. O Marco vai conduzir a congregação junto com a sua equipe. Eu deixo a palavra com ele aqui na direção desse momento. Graça e paz, amada igreja. Amém. É uma alegria estar aqui nessa noite louvando ao Senhor, porque só Ele é digno no nosso louvor. Só Ele merece toda a nossa adoração, porque Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. E hoje Ele está vivo, fazendo maravilhas nas vidas dos nossos irmãos. E vamos louvar o Senhor nessa noite, ficando em pé e louvando ao nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso
coração. Aleluia. Outra música que nós vamos cantar pede de nós um pouco de compreensão para o que é perdão e graça. Ainda há pouco nós cantamos um hino que nos diz graça inefável em Jesus. Graça inefável em Jesus. Quão bom é nós sentirmos a graça de Deus por nós, sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso caminhar, sobre o nosso pensar, sobre o nosso querer. E ainda de manhã ouvi o pastor falando o quão difícil, mas o quão importante é para nós o verbo perdoar. Quão difícil para nós, humanos, cristãos, termos a dimensão do perdoar. Mas Jesus ensinou isso para nós. Ele quer essa prática de nós. É muito maior do que nós abandonarmos os nossos pecados, é perdoar.
Se você sente no seu coração hoje, por algum motivo, alguma correção, algum amigo que você tem, alguém que você sente desconforto, não deixe para depois. Faça isso, porque perdoar é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem de Deus. Amém? Quando Deus enviou o seu Filho amado, Ele tinha um grande e verdadeiro motivo para toda a humanidade. Que nós possamos tentar chegar à grande perfeição, que é a glorificação para Deus.
Nossas atitudes de bondade, nossas atitudes humanas são vistas por Deus de uma maneira única e exclusiva. Mas Ele faz por nós muito mais do que nós imaginamos. Porque Ele enviou o Filho, o único Filho dele por nós. Porque Ele vive por nós. Ele não é um Jesus morto. Ele não está mais na cruz. Ele está conosco. Ele está habitando entre nós. É assim que Ele nos ensinou. Receba, Senhor, o nosso louvor. Ó Deus, as nossas vidas estejam nas Tuas mãos, que o Teu querer esteja implantado nos nossos corações, que nós saiamos, ó Deus, diferentes da maneira como entramos hoje. Que saibamos o exercício, ó Deus, verdadeiro e único, exclusivo da Tua palavra. Que possamos entender, ó Deus, o Teu servo ao transmitir hoje, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Que a igreja seja uma unidade em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. As crianças até 6 anos de idade podem sair para o seu culto. Hoje, como é domingo de ceia, nós não fazemos momento infantil. E o culto infantil é somente até crianças com 6 anos de idade. Então as crianças podem sair, certo? As demais, que têm mais de 6 anos de idade, permanecem conosco aqui, tá bom? E enquanto as crianças saem, a gente se prepara para cantar mais um hino, que é a introdução à nossa mensagem, que o nosso pastor vai trazer. Eu queria já aproveitar enquanto estamos aqui. Vamos orar, pastor? Pedindo a Deus que o Senhor abençoe esse nosso momento da mensagem.
que vem após do hino. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor Waldenberg. Obrigado, ó Pai, pela sua dedicação na ministração da palavra. E nós te pedimos, Senhor, que tu estejas com ele, para que, a partir das suas palavras, do que ele falar com a sua boca, a tua mensagem seja comunicada ao teu povo aqui presente. E que o teu nome, ó Pai, seja glorificado pela transformação realizada nas nossas vidas, a partir do que nós aprendermos aqui. Que nós levemos tudo em prática, ó Pai, conforme a tua santa vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos cantar um hino. Salmos hinos 274. Os irmãos podem se levantar. E depois o pastor vai trazer a mensagem. Repentinas indo outra vez, pelas palavras de vida, acho nelas consolo e paz, pelas palavras de vida, elas vêm me ensinam, dão sustento e guia, que belas são essas palavras de vida. Essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dai ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. É o Santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Quero destacar também o pastor Pedro, que está de férias desde quarta-feira em nosso meio. O Senhor Jesus direcione os teus passos, fortaleça a tua fé e te conduza sempre por caminhos seguros, meu irmão. Você, sua família e por vocês o ministério que Ele confiou a vocês. Mateus capítulo 22. Agradeço a Deus pelo Samuel Ximenes. Que bom, meu irmão. Que bom. Que vitória. Deus seja louvado na sua vida, seja louvado na sua saúde. Graças a Deus pelo José Carlos. Soube que ele estava uns dias de cama, mas recebeu uma visita de um membro da igreja. E depois da visita ele estava com uma consulta marcada. Olha só, consulta marcada. E depois da visita ele cancelou a consulta, levantou e está aí, ó. Veja que coisa boa a visita, ó. Graças a Deus por sua saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia por isso. Deus abençoe. Olha só.
como reagiu o Senhor Jesus numa situação delicada, lá na igreja. Olha, versículo 15. Mesmo assentados. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Apenas até aqui. Curve a sua cabeça. Deus é poderoso para nos abençoar, para falar a nossa realidade de forma que entendamos. Aqui temos gente com muitos diplomas, gente em busca de diplomas, gente que nunca pensou nisso. Temos gente que veio de perto, gente que veio de longe, mas o Senhor conhece todos nós. Conhece o seu coração. E eu queria que você falasse com Ele para que Ele falasse com você. Tá bom? Senhor, pastor Perotti orou pela palavra. Eu quero concordar com a sua oração junto com os irmãos e pedir que o Senhor, que conhece tanto as minhas limitações, o meu temor e tremor diante do Senhor nesta responsabilidade de falar em teu nome e pedir ao Senhor que sim, fale conosco. Fale bem claro, direto ao nosso coração. Quebre toda espécie de barreira que possa se levantar em nosso meio, impedindo que a palavra chegue a um solo fértil. Peço o Senhor que pela graça de Jesus nos alcance e nos abençoe. E cumpra em nós o teu querer. O propósito do Senhor para cada um de nós aqui. Tanto os que aqui estão, como aqueles que prestam culto ao Senhor com a mesma reverência pela internet e estão em casa. Alguns acamados, outros com dificuldade por conta da saúde, por conta da idade, por conta da distância, por causa de trabalho. Que o Senhor os visite da mesma forma, com a mesma graça e poder. Em nome de Jesus. Amém. A igreja de Jesus, ela nasceu para ser uma comunidade terapêutica de amor. Ela chama as pessoas, ensina as pessoas, prepara as pessoas e envia. O propósito dela é esse. Tudo isso feito para a glória de Deus, debaixo da orientação de Deus. Ela tem que sair. Se ela é igreja, ela tem que sair. Ela não pode se conformar com o ar-condicionado, com a bela música, com a boa palavra, com a comunhão agradável e ficar. Porque ela foi chamada para isso mesmo.
para sair, para semear. Um certo dia perguntaram ao Senhor Jesus se era lícito pagar imposto de renda para o Michel Temer. É lícito pagar imposto para esse Congresso? Diante desses escândalos, é lícito você ser honesto com o seu imposto de renda? Ou não tem nenhum mal você diminuir um pouco o que você paga em virtude de conhecer o resultado que será feito do seu dinheiro? É lícito pagar imposto? Andaram para Jesus. E ele, conhecendo não apenas a razão, mas as pessoas, ouvindo os pensamentos, digam, tragam o dinheiro para que eu veja. E perguntou, de quem que é essa carinha aqui? De quem que é esse nome aqui? Disseram, é do Temer. É de César. Aí ele disse, não, dê para César o que é de César e dê para Deus o que é de Deus. Foi tão preciso, foi tão direto, foi tão autêntico e verdadeiro. Ele disse que a igreja precisa reconhecer César sem desconsiderar Deus. O que eu achei extraordinário aqui é que ele menciona primeiramente César, talvez porque a questão fosse tributária. E ele diz, dê a César o que é dele, sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. Igreja de Jesus, você sabe o que é de Deus? Você sabe o que é de César mesmo? Você consegue separar, isso aqui é de César. Eu vou dar para César aquilo que é dele. Isso daqui é de Deus. Eu vou dar a Deus o que é de Deus. Ou você mistura. O que é de César, você dá para Deus. O que é de Deus, você dá para César. E que Deus que se agrade. E César que goste do que eu fiz. E se não gostar, tá bem também. Como é que você se relaciona com esse assunto? Você consegue? O domingo é de César. Não. O domingo não é de César. Não. O domingo é de Deus. A segunda-feira, sim, aí é de César. Quarta-feira, entre 7 e 8 horas, é de Deus. Aí então eu venho para a oração. Porque oração é de Deus. E de 9 em diante, aí eu dou de novo para César. Por volta de 14h30, aí a gente dá para Deus de novo, as irmãs se reúnem e vamos dar para Deus o que é de Deus, né? E 19h30, sob a regência do pastor Daniel, vamos dar para Deus de novo. Aí quinta-feira a gente vem para cá, e o dia todo é de César, e à noitinha o coral se reúne e dá para Deus aquilo que é de Deus. Como é que você resolve essa questão? O que é de Deus? O que é de César? Próxima semana tem o dízimo. De quem que é mesmo o dízimo? O dízimo, você consegue responder? E de quem que são os 90% que fica com você? De César? 27% é de César. Isso é legal. Queira você, goste você, ame César ou não. Ele come 27%, direto. E depois dos 27%, ele come mais uma parte. Cerca de 45% a 55% ele morde. Não é fácil. Quando um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para dar a Deus o que é de Deus? Ou obter de Deus o que Ele tem para dar? E o Senhor Jesus leva-o para os mandamentos. É curioso isso. Ele é curioso como ele leva para os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Se eu perguntar para você qual que é o 9º, você sabe de cor?
o terceiro. Esse negócio de mandamento não é com a gente, né? Nós somos da graça. Não é isso? Aí você não decora mais. O terceiro livro da Bíblia, você sabe? Eu sei lá. Você nem qual é o primeiro? Se eu pedir para você ler um texto de cor, por que nós somos assim? O Senhor Jesus trata desse assunto no tempo da graça. Ele levou o homem na graça a falar acerca dos mandamentos. E eu queria que você abrisse, portanto, nos mandamentos, no texto que fala dos 10 mandamentos. Tá bom? Vamos lá? Posso pedir para alguém levantar e ler? Vou fazer isso não. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. No texto que foi lido de João, no tempo da graça, ele falou assim: se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Não é só conhecer, não, é observar, é cumprir essa ideia aí, ó. Eu não sei se tem algum daqueles ali, dos 10, que você tiraria. Opa! Deixa eu tirar esse daqui, porque esse aqui pega no meu pé. Não sei se você ia querer acrescentar alguns, substituir. Vamos tirar aí, quem sabe, o quarto, né? Tira o quarto, põe um outro. Ah, o seu bel prazer. Retira um, acrescenta. Deixa os 10. Mas você substitui alguns que você não é tão simpático a eles. Não sei como é que você se relaciona com isso daí. Mas eu queria hoje pensar com você só no primeiro mandamento, aplicando a essa realidade de César e de Deus. Êxodo 20 diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Jesus, uma certa vez, foi perguntado sobre quais os mais importantes mandamentos. Havia uma infinidade naquela época, não apenas esses 10 aqui. E ele então resumiu os 4 primeiros em 2 palavras, que curiosamente essa palavra não aparece lá nos 10 mandamentos. Lembram dos 4 de cor? Estude em casa, tá bom? Ele resumiu os 4 em 2 palavras. Você lembra qual é a palavra? Amarás a Deus. Amar a Deus é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Mas a palavra amor não aparece lá. O mais próximo dele está no 5º. Sobre honrar pai e mãe. Os 6 últimos, ele resumiu em 2 outras palavras, repetindo uma da primeira. Qual que é o resumo dos 6 últimos? Amar o próximo. Amar o próximo. Amar a Deus, resume os 4. Amar o próximo, resume 6. Eu queria me deter um pouquinho nesse mandamento, aplicando a realidade desse texto aqui do tributo. De dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Não misturar o santo com o profano. Aquele que faz isso é maldito, viu? Misturou o santo com o profano. E a igreja de Jesus tem feito isso. Tem trazido o profano para o santo, não na intenção de santificar o profano, mas porque é agradável, tem um bom cheiro, a porta é larga, pode até não conduzir à vida eterna, mas a nossa luta é o aqui e o agora. O eterno está muito longe de nós.
eu queria pensar um pouquinho com vocês aqui sobre esta ideia do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, aplicando a essa ideia do texto aqui. Antes disso, eu queria pensar um pouquinho no contexto desse mandamento aqui. Os israelitas, os hebreus, estavam saindo do Egito. Todos eles nasceram ali. Aquela geração inteira. Aliás, eles estavam ali há 430 anos. Quase a idade do Brasil. Estavam escravos ali. Desejaram sair. Mas o governo não poderia abrir mão daquela mão de obra barata. Aquilo iria abalar a economia nacional. O Egito nunca mais seria Egito como potência se saísse aquela mão de obra barata. É lógico que eles não iriam querer deixar sair. Aí então Deus ia precisar convencê-lo a liberá-lo. Aí Deus então usou sabiamente 10 pragas que na verdade era uma forma de tirar Israel do Egito, mas deixar o Egito no Egito. O Egito não precisava sair do Egito. Aliás, o Egito não podia sair do Egito. Tinha que ficar no Egito. Aí então ele trabalha as pragas para que Israel veja que Deus é maior do que os deuses do Egito. Deus é mais sábio do que os deuses do Egito. Deus é mais poderoso do que os deuses do Egito. As pragas tinham esse objetivo. Deus estava trabalhando a mente do seu povo, destruindo os deuses do Egito. Era uma lição para o Egito e uma lição especialmente para Israel. Cada praga tinha um significado próprio, tinha uma razão específica, diretamente ligada a uma divindade de lá. Todas elas. Nada foi assim, por acaso. Vamos lançar uma praga lá, qual? Lança a praga do piolho. Piolho? Lança a praga do piolho. Boa ideia, lança lá. Não foi assim. Cada um tinha uma razão de ser, tinha um motivo. Atentava diretamente para uma divindade de lá, as maiores, porque ele tinha mais de 10 deuses na verdade. O que o Senhor estava querendo fazer isso era abrir a mente do seu povo para que eles entendessem. Quando ele trouxesse o primeiro mandamento, eles já tinham tido lição sobre isso. A prática já foi dada lá, agora era a teoria. A prática veio antes da teoria. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto. Eles já viram isso. Que Deus é maior. Que Deus é suficiente. Que eles não precisariam de nenhum outro para dar ao povo o que é devido. O Senhor fez isso. Para dar a Deus o que é de Deus, Deus tinha que tirar o povo do Egito. Não havia a mínima possibilidade, hoje não há a mínima possibilidade de você dar a Deus enquanto estiver com César. Você não tem como servir dois ao mesmo tempo. A nossa vontade é essa: acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Vimos isso na semana passada, né? Nós temos essa tendência de não desagradar a Satanás. Aliás, nós nem gostamos de chamá-lo de diabo, né? Nós não gostamos disso, nem de falar Satanás. Nós usamos o quê? Inimigo. É mais bonitinho. Mas esse inimigo tem nome. Ai, esqueci. Me preveniram, não bata. Eu esqueci. Tá vendo? Fala do capeta, ele se manifesta, né? O que o Senhor queria era que nós entendêssemos que não tem como adorar o Senhor lá no Egito. Tem que sair de lá, porque ele é altamente contagiante. Ele vai querer envolver a mim.
Ele traz propostas, pode ir os homens, mas deixa as crianças. Depois vai os homens e as crianças, mas deixam os bens. Porque dinheiro não é de Deus, é de César. E há uma ideia de que não podia se misturar isso. E Deus disse, é tudo. Nenhuma unha vai ficar lá. Que coisa, que Deus poderoso. O contexto é esse. Deus tirou então Israel do Egito. Mas Israel levou o Egito dentro. Às vezes é assim também. Nós chegamos para Deus trazendo César. Nós gostamos muito do brilho de César. Nós não somos preparados para dizer não a César. César, isso não. Isso é de Deus. Aqui você não entra. Eu sirvo a um Deus exclusivo. Esta é a ideia. O contexto era esse. Era para tirar Israel de lá. Mas eles levaram o Egito de lá. Levaram. O Egito saiu do Egito. O problema é esse. O Egito saiu do Egito. O Egito acompanhou Israel. O Egito seguiu Israel. César sugou o povo. E sugou tanto e exigiu do povo mais do que ele devia. Era para que o povo dissesse, nunca mais queremos ver César. Nunca mais queremos ouvir sobre Faraó. O Egito nunca mais. Mas o povo saiu levando o Egito e teve saudades das panelas do Egito. Dos alhos, dos temperos do Egito. E alguns de nós contamos o nosso testemunho quase com saudade do Egito. Gente, eu sou um ex-isso. E quando eu era ex-isso, ele fica 200 minutos falando do ex. Aí em 2 segundos ele fala, eu conheci Jesus e ele me salvou. E acabou a história. Não se dá glória a Deus por conta do que fez o Senhor Jesus. Eu fico muito mais tempo dizendo do ex que eu era. Porque eu trouxe César comigo. Vai que não dá certo no deserto. Para dar a Deus o que lhe é devido, eu preciso sair do Egito. Sair de César. Uma coisa interessante é que esse texto, ele tem um contexto, mas ele tem um princípio também. Nós não somos muito bons nessa ideia de princípio. Eu não sei como é que você entende a palavra, isso é um princípio. O princípio de Deus, o princípio da lei. A sabedoria é um princípio. O que é isso? Como é que a gente lida com essa ideia de princípio? Eu acredito em 2 palavras para que vocês possam entender e a gente entrar no princípio do mandamento. Dirigindo um carro na estrada, você viu uma placa que dizia assim, pare fora da pista. Você parou? Quem foi que, ao ler essa placa, e sendo profundamente legal, direito, cara correto, obediente, obrigado, parou. Vi a placa lá, pare fora da pista. Você parou e ficou. E ficou 1 hora, 2, 3 dias, 7 dias, 12 meses, aí foi dado como perdido. Aí te encontraram, estava lá debaixo da placa, pare fora da pista. Ninguém para, porque a letra diz pare fora, mas o princípio é outro. Se você precisar parar, pare fora. Esta é a ideia. O princípio é esse. Entendeu o princípio? Uma criança de 3 anos escuta da mãe falar o seguinte, não põe a mão nisso. Esse nisso tem um monte de coisa. Faca, tomada elétrica, fogo, água quente. Não põe a mão nisso, porque você vai se queimar. A mãe diz, não põe a mão nisso. A criança entende o que é o nisso. Quando essa mesma criança chega a 19 anos, o pai, não mais a mãe,
chega para ele, você vai namorar, né? Vou. Não põe a mão nisso. Ah, quer dizer que eu não posso pôr a mão em faca? Não posso pôr a mão em rede elétrica? Em fogo? É isso que ele entende? É a mesma palavra. Só que com 3 anos é uma mão inocente. Com 19 é uma mão? Pois é, mão boba. E nós temos que usar a mesma palavra. O princípio é esse. Ele entendeu. Eu não preciso explicar, porque ele entende o que é o princípio. Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o princípio disso daqui? Não haverá, não terá, não construirá outros deuses além do Senhor. Ou seja, o princípio é exclusividade. Isso era uma novidade lá. Porque nenhuma nação daquela época tinha um Deus só. Nenhuma. Eles tinham muitos deuses. Tinha um Deus a quem ele recorria quando estavam com dores. Deus que recorria quando tinham crises financeiras. Deus que eles recorriam quando não tinha lavoura, quando tinha demais. Então, havia um panteão enorme. Tinha Deus para todos os gostos, todos os tipos. Então agora chega o Senhor com exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento é um princípio eterno. Ainda hoje é assim. Ainda hoje o Senhor é exclusivo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele exige de mim exclusividade. Há um só Deus e um só mediador. 1 Timóteo 2,5. Isso é graça. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22:37. Tempo da graça. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. Isso é graça. Só há um Deus e Pai de todos. Efésios 4:6. Isso é graça. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12:29. Esse é o princípio da lei. Exclusividade. Dê a César o que é dele, mas não tire de Deus o que é do Senhor. Igreja, fale de Deus e das coisas de Deus. O culto é para Deus. Não é para falar de César. Não. Tem gente que escuta César a semana inteira, lida com César a semana toda e chega na igreja com um desejo enorme, uma sede de Deus, uma alma ávida, aberta para Deus, quer Deus, sentir o amor de Deus, o perdão de Deus. Aí vai lá, para falar de César. Nós não conseguimos falar de César tão bem quanto César fala de si. Então deixe que César fale dele e vamos falar de Deus, porque o culto é para Deus. Exclusividade. Esta é a ideia, é o princípio deste mandamento. Não terás outros deuses. Por que a gente não observa isso? Então, esse mandamento tem uma concorrência. A concorrência com esse primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Mas é uma concorrência. César se levantou como uma concorrência. O Egito como uma concorrência. Mas hoje a concorrência é sutil. Ela tem uma outra cara. O que poderia concorrer com o Deus único? O Todo-Poderoso? O que poderia fazer frente àquele que é, que era e que há de vir? Quem é que pode se levantar diante desse Deus Todo-Poderoso, que tirou o seu povo do Egito com mão poderosa, que abriu o mar? Quem? Ele destruiu todos os deuses do Egito, deixou o Egito uma ruína. Os oficiais falaram para Faraó: só tu não sabes que o Egito está arruinado? Não tem nada. Acabou tudo. Deixa esse povo ir.
Enquanto tem algumas coisas, deixa esse povo ir. Aí Faraó deixava, aí Deus endurecia. Aí Faraó deixava, aí Deus endurecia. Porque eram 10 as pragas. Uma única praga o Senhor tirou Israel do Egito. Uma única, a 10ª. A dos primogênitos. Só nessa, o Senhor tirou. Se ele começa pela 10ª, tiraria logo na primeira. O problema não era tirar Israel do Egito. O problema maior era tirar o Egito de Israel. O Egito tinha que ficar no Egito. Egito, Israel, César, Deus. Esta é a ideia. Este é o princípio. Dê, portanto, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Mistura não. Não misture. O princípio é esse. O que concorre, então? Se o Senhor exige exclusividade. Ele provou no Egito que só há um Deus. Ele provou para Gideão, diante dos medianitas, que só há um Deus. Ele provou em todos os reinos que só há um Deus. Destruiu Dagon diante dos filisteus. Caiu. Só há um Deus. Ele provou na história toda que só há um Deus. Há o único e verdadeiro. Só um. Ele não tem concorrência. Mas esse texto revela uma concorrência sutil à exclusividade de Deus. E a primeira delas é o meu ventre. A minha vontade. É o que eu sou e o que eu conheço do Senhor. Eu sou o meu Deus. Gênesis, capítulo 3. O diabo acessou e colocou dentro do homem um desejo de ser igual a Deus. E ficou. Está lá. Essa vontade de ser Deus, ou de reclamar das ações de Deus, de achar que você faz melhor. Se eu fosse Deus, Nordeste não teria fome, e nem seca. Por que está chovendo tanto aqui e não chove aqui? Se eu fosse Deus, chovia pouco aqui e aqui também. Deus está errado. Por que tanta queimada na Califórnia? Manda essa chuva do Japão para lá. Gente, soprou chuva para lá. Aí vai acabar com a queimada lá. E o povo japonês vai ficar feliz com a diminuição de água. E o americano feliz com o excesso de água. Olha que coisa boa. Nós temos isso dentro de nós. Quando reclamamos do sol, do calor, da chuva, do frio, do pouco salário, da pouca saúde. Nós não entendemos que Ele tem um controle absoluto, ou que Ele seja todo poderoso. Queremos dar ideia para Ele. O meu ventre se constituiu, por isso mesmo, uma concorrência ao Senhor. Nesse texto, Paulo diz assim: são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas de César. As coisas daqui. As coisas terrenas. Só pensam nisso. Só falam isso. O coração está cheio disso. Romanos 16, 17, 18 fala assim: noteis bem que aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. A vontade, o seu projeto, a sua oração, o seu plano, o fato de ter uma vontade muito forte, ela luta contra a vontade de Deus.
torna-se, por isso, a minha bandeira. O que é que o seu filho ou o seu neto faz quando você diz para ele, isso não? Balinha antes do almoço? Não. Doce antes da refeição? Não. Desliga o celular e vai estudar agora. O que é que ele diz? Ah, que coisa boa, estava só esperando essa palavra. Estou feliz com essa ordem. Não, ele luta, porque ele tem uma vontade forte. E nós não somos assim também? Somos. Você está apressado para chegar porque acordou tarde, aí o guarda resolveu parar você para verificar o seu carro. Abre o porta-mala. Seu guarda, eu estou atrasado. Então abre o porta-mala e o porta-luva também. Seu guarda, eu estou atrasado. Abre o porta-mala, o porta-luva e sai do carro. Aí resolveu fazer uma vistoria completa. Como é que você fica? Entende? Quando nós somos contrariados, a minha vontade precisa ser crucificada, a minha carne precisa morrer. E o jejum funciona para isso, viu? O jejum não é para Deus dizer o que ele não disse, nem para fazer o que ele não quer fazer. O jejum não é para isso. O jejum é para matar a minha carne, diminuir a minha vontade, para que eu traga cativo a ele o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade. Eu estou fazendo um jejum de caviar. Eu vou ficar 1 ano sem comer caviar. Um jejum. Isso não é jejum, gente. Nem sei o que é caviar. Nem que gosto tem, nem que cor tem. Como é que eu vou fazer sacrifício disso? Eu vou fazer um sacrifício de não viajar para a Grécia por 6 meses. Grande sacrifício. Nem projeto para ir lá eu tenho. Eu vou trabalhar a minha vontade, trazendo ao Senhor, e o jejum vai me ajudar, para que a minha vontade diminua, para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A minha vontade concorre com a soberania de Deus, com a exclusividade de Deus, inclusive no meu coração. Paulo escreveu aos Gálatas e disse assim, eu estou morto com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu faço para a glória dele. Essa é a ideia. A porta é mais estreita do que você pensa. E o caminho mais apertado ainda. Não tem porta larga ou caminho espaçoso, não. O que conduz à salvação é isso. Não terás outros deuses diante de mim. Dê para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra concorrência com a exclusividade deste mandamento, o mundo e as coisas que há no mundo. João entendeu bem isso. E nessa epístola, ele fala sobre isso. Tiago, irmão do Senhor, escreveu também uma carta e disse que aqueles que desejam ser amigos de Deus não têm como ser amigos de César. Amigos do mundo, inimigos de Deus. Não tem como servir 2 senhores ao mesmo tempo, meus irmãos. Essa foi a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Ou você agrada um e desagrada o outro. É tão interessante que amar o pai, a mãe, o filho, mais do que o Senhor, não é digno. Aquele que fizer isso não é digno. Qual é o espaço maior do teu coração? É o filho? É o trabalho? É o emprego? É passar naquele concurso? É casar? O que ocupa o maior espaço no teu HD espiritual? É isso que é teu Deus. E isso é o teu Deus. Onde está o teu coração, estará o teu Deus. Essa é a ideia. O mundo e as coisas que há no mundo. Quando aquele jovem que procurou Jesus sobre coisas espirituais, e o Senhor Jesus falou das coisas espirituais, quando chegou no tendão dele, ele pulou fora. Ele saiu triste,
porque era dono de muitos bens, e ele não poderia deixar com César o que era de César, porque ele amava as coisas de César tanto quanto César. Aí ele não tinha como dar a Deus, porque ele estava todo envolvido com César. Deus exige exclusividade. Quem aqui quer fazer uma aliança assim com Deus? De exclusividade. É fácil? Não. Mas ele falou, eu vou enviar o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Ele estará com vocês sempre. Sempre. 24 horas, o tempo todo. Quando vocês dormirem, quando acordarem, quando viajarem, quando chegarem, quando casarem, quando tiverem filho, quando ficarem viúvos, eu vou estar com vocês todo o tempo. Não deixarei órfãos. O Consolador estará com vocês. Ele vai convencer vocês da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai convencer. Porque senão a gente não dava conta. Não conseguimos. Desejam uma aliança? É mais difícil do que você imagina. E é mais fácil do que você imagina. Porque temos o Espírito que nos conduzirá a todas as verdades dele. Que nos falará, nos explicará, trabalhará o nosso coração. Mudará as nossas vontades, projetos e planos. Para que nós sejamos aquilo para o que fomos criados. Para a glória de Deus. Curve sua cabeça, por favor. Por gentileza. Não terás outros deuses diante de mim. Às vezes a igreja evangélica tem os seus ídolos, que não estão na parede. Quando estão na parede, fica mais fácil você tirar. É mais fácil quebrar quando está no altar. O problema é quando está dentro. Quando eu tornei a minha vontade o meu Deus. Quando o meu ventre é o meu Deus. Quando eu dou ideias para Deus como se eu fosse o seu conselheiro. Como se ele precisasse de conselhos meus. Quando eu me relaciono com ele, não como Deus e servo, mas como dois companheiros que trocam ideias ao longo da caminhada. É um risco. Quando eu penso assim, Deus é Deus. E ele disse no segundo mandamento, eu sou Deus zeloso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Não terás, é o primeiro. Não farás, é o segundo. Quando eu tenho outros deuses, eu faço para mim também. E às vezes a concorrência a esse mandamento é eu mesmo, a minha vontade, o meu mundo. O meu apego às coisas que há no mundo. Quem deseja se render ao Senhor de forma exclusiva? Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero ser de Jesus. Exclusivamente dele. Para desfrutar das bênçãos do seu reino. Para ter o meu nome escrito no livro da vida. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. No dia que ele chegar lá, eu vou dizer, esse aí é meu. Ele tem as minhas marcas. Teve coragem
de se posicionar diante dos homens. Eu me posiciono por ele diante do Senhor. É meu. Pode deixar entrar. Vai viver comigo eternamente. Quem quer fazer isso? Diante dos homens. Levante sua mão. Só isso. Quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Mais alguém? Lá? Amém. Mais alguém? Aleluia. Quero. Eu quero esse Deus aí, ó, que abriu o mar vermelho. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados, os meus erros. Eu quero que Ele me tenha como filho. Quem receber Jesus Cristo é como seu Senhor e Salvador, é feito o Filho de Deus. João 1,14. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Simples assim. E complexo assim. Ou complexo assim e simples assim. Eu quero orar por você, para que Deus confirme o seu nome no livro da vida. É isso que faz a diferença. Um Deus exclusivo, um serviço exclusivo. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Espírito de Deus vai te esclarecer o que é de Deus. E vai te dizer, isso é de Deus, não dê para César. Isso é de César, dê para César. Não desonre César, é pecado. Evite falar mal de autoridade, é pecado isso, viu? Quem colocou o Temer lá foi Deus. Honre isso. Goste você ou não. Goste você ou não. Quem colocou o Lula na presidência foi Deus. Foi Deus. Quem o colocou na cadeia foi ele mesmo. Foi ele que se colocou lá. Foi Deus não. Deus não tem cadeia para homens. Para homens, Deus tem a vida eterna, paraíso. Os nossos erros nos levam à cadeia. Não Deus. Respeite Lula. Enquanto ele era presidente, agora não é mais. Respeite Michel Temer. Dê para César o que é de César. A quem honra, honra. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre esses irmãos que se entregaram ao Senhor. E quero pedir ao Senhor que escreva no livro do Senhor, o livro da vida do Cordeiro de Deus. O nome do Peter. Ele se posicionou pela primeira vez pelo Senhor. Toma-o em teus braços. Ele testificou diante dos homens o teu nome. Portanto, o receba e o abençoe. E a todos que nós aqui presentes, que confirmamos a nossa vida sob os teus cuidados, abençoe também. Confirme sim, ó Deus, todos aqueles que se manifestaram. O Senhor conhece o nome e a história de cada um deles. O Senhor conhece a vida de cada um deles. Que a noite de hoje seja um diferencial entre as outras. E que a vida comece com o Senhor, para a glória do teu nome, louvor da tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe. Esse movimento é interessante, né? Você sai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Por que isso acontece, será, né? Não sei quantos de vocês pensam. Qual que é a razão dessa mudança? Eu quero chamar os oficiais para que estejam conosco aqui. Por gentileza.
Esses homens são pastores conosco aqui nesta igreja. Eu os tenho em máxima consideração e respeito. A palavra deles tem um peso muito grande para mim e para o meu ministério. Eu sou mais ouvinte do que falante. Não parece, né? Mas eu sou. Gosto de ouvir as pessoas. Gosto de dar ouvidos a quem chega para dar um recado, para dar um conselho, para me corrigir. Eu recebo isso como um ato de amor. Não ficou boa aquela palavra. Eu ouço. Pode acreditar. Eu ouço e ouço com temor e tremor. Você pode chegar e falar. Você vai ter sempre ouvidos. E esses homens têm um peso muito grande por conta de serem quem eles são. Foram escolhidos por Deus para esse serviço. E esse ano, no dia 19 e no domingo seguinte, o pastor Carlos Eduardo Melo Barbosa e em seguida o pastor Acácio Alencar estarão aqui por ocasião da escola dominical, nesses 2 domingos, para nos falar o que Deus espera dos oficiais. A coisa é tão séria que foi escrita uma revista exclusiva para isso. Aí fala das limitações, do que Deus espera, do que a igreja espera, quais são os dons necessários. Tudo feito com muita qualidade, com muita excelência. E nos 2 domingos, dia 19 e o seguinte, esses pastores vão nos orientar como ouvir a voz de Deus na escolha destes homens. O que Deus espera? O que a palavra diz sobre as funções? O que faz um presbítero? O que é um presbítero? O que faz um diácono? Às vezes a gente vota sem saber. Tem cara de diácono, tem cara de presbítero. Olha só, presbítero. Menorzinho diácono, maior presbítero. Não sei, meu irmão é diácono, meu amigo presbítero. Não sei como é que você se relaciona com isso. A gente vai aprender. É por isso que eu tenho respeito pelos homens que Deus escolheu. Foi Deus. Deus escolheu para colocar aqui. Aqui, em Marcos capítulo 14, ele chama os seus discípulos para a Páscoa. E na Páscoa ele institui a ceia dizendo: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Prático, claro, direto e simples. Eu não sei se todos entenderam, mas ninguém argumentou, ninguém perguntou. Todos aceitaram e participaram da ceia. Os oficiais, diáconos, prepararam este pão para nós. É pão de trigo comum, numa padaria comum, feito de forma comum. A oração do presbítero, do diácono, não vai transformar isso daqui em outra coisa que não seja a substância dele. Porque não é o pão que interessa. O que interessa é o pão. É o Senhor Jesus que vai nos trazer a memória, a lembrança neste pão. Quero convidar a igreja para levantar-se, por gentileza. Nós iremos dar graças, como fez Jesus aqui, pelo pão. Deu graças e partiu. Distribuiu entre os oficiais, entre os presentes. Um deles não participou. O que não tinha comunhão com Deus. O que amava mais a César. O que foi capaz de vender o Senhor Jesus
para César. Negociou o que é de Deus com César. Esse não participou. O Senhor Jesus, de forma gentil, falou para ele: o que tem para fazer, faz depressa. Ele saiu. Ninguém entendeu. Com tanta elegância, o Senhor Jesus denuncia o pecado, mas não denuncia o pecador. Que extraordinário! Ele denuncia o meu pecado, mas ele me guarda. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos dar graças por isso então? Quero convidar o Eduardo Castelo, pastor conosco, que por gentileza, meu irmão, dê graças ao Senhor Jesus pela lembrança dele nesse pão. Em seguida, os irmãos vão receber, os que irão participar, por gentileza, permaneçam em pé. Esse pão não é da igreja, essa ceia não é da denominação, é de Jesus. É para todos aqueles que estão em comunhão com Deus, que foram batizados em uma igreja reconhecidamente evangélica, que sabiam o que estavam fazendo. É isso mesmo que eu quero. Esses são nossos irmãos e vão participar conosco, tá bom? Por favor, meu irmão. Obrigado, Senhor, por esse momento Muito obrigado, precioso que temos. Obrigado, Jesus. E que podemos estar reunidos em torno desta mesa que representa o corpo de Cristo Jesus, que foi dado na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Amém. Agradeço, Senhor, por este alimento, que é o pão, que representa este corpo. Agradeço pelo perdão que temos, pela misericórdia que foi demonstrado ali na cruz, para nos limpar de todo pecado. Amém. E peço, Senhor, por aqueles que ainda, porventura, não tenham dado este passo, não tenham compreendido esse ato tão maravilhoso ali na cruz do Calvário. Amém. Que o Senhor os toque no coração, que o Senhor alcance aqueles que ainda não têm a Cristo como seu Salvador, para que nesse momento possam realmente sentir o toque do teu Espírito e reconhecer Cristo como seu único Salvador. Por tudo, Senhor, eu te sou muito grato. Amém. Amém. Por gentileza. Obrigado. Ao receber, conserve em mãos e pode assentar-se, para em seguida participarmos juntos, tá, meus irmãos?
Vamos colocar em pé, meus irmãos. Paulo escreveu uma carta para uma igreja, e nessa carta ele disse assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e deu graças e disse que era o seu corpo. Estamos fazendo isso em memória dele hoje, em memória do nosso Senhor. Deus, por isso, vos abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Deus abençoe esta igreja. Amém. Amém. Obrigado, Jesus querido. Do mesmo modo que o Senhor pegou o pão, ele também pegou um cálice, dizendo que esse cálice era o cálice da nova aliança, representando o seu sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sangue poderoso para purificar, para perdoar, para salvar. Esse sangue de Cristo que o cálice representa. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este sacrifício de amor. Vou pedir para o presbítero Samuel orar agradecendo e em seguida nós vamos distribuir. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participarmos dessa solenidade mais uma vez. Obrigado. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de nos lembrar do grande sacrifício que o Senhor fez por nós para nos redimir dos nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós e que realmente esse momento solene seja importante para nosso crescimento espiritual e a nossa aproximação com o Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Todos receberam, irmãos? Alguém não recebeu? Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Esse é o cálice que representa o sangue de Cristo. Sangue precioso. Nós celebramos o sangue de Cristo. Cada vez que nos colocamos de joelhos, confessando os nossos pecados, Ele nos perdoa. Porque o sangue já foi derramado, de uma vez por todas. Vamos participar, celebrando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Tomemos juntos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Que maravilha é poder pertencer ao Senhor, lavados, remidos, santificados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado. E nós juntos, como igreja do Senhor, podemos celebrar isto, a salvação, pela graça, mediante a fé. Louvamos o teu nome e te exaltamos, ó Deus Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Fica comigo aqui. Eu acho que todos sabem que ontem foi aniversário da Beth, esposa do pastor. Então, eu queria chamar a Beth aqui,
que todas as mulheres da igreja representadas, a Daniela e a Adi e eu. Então, nós estamos representando todas as mulheres da igreja e queremos deixar aqui o nosso agradecimento por tantos benefícios que a Beth tem nos proporcionado. E nós agradecemos. E também, viu, Beth, você vai receber essa nossa lembrança. Isso. E também pelos 5 anos do pastor também aqui, e a Beth, né? Nós queremos agradecer muito a Deus. Em nome de todas as mulheres da igreja, nós aqui representadas, agradecemos e somos muito gratos a Deus pelo casal. Presbítero José Carlos, pode vir aqui à frente também. Hoje realmente é um dia especial para a nossa igreja. Se nós pensarmos, no dia 11 de agosto, o pastor Waldenberg estava recebendo a posse, estava sendo empossado como pastor aqui, há 5 anos atrás. Estava completando 5 anos de ministério aqui. E eu queria pedir para que ele viesse aqui à frente, e a dona Beth também, por favor, viesse estar com ele, porque não só ele assumiu o compromisso, como ele é a esposa. Se nós olharmos um pouquinho para trás e vermos como é que aconteceu, aqueles momentos, né, 5 anos, eles deixaram os seus e vieram para conviver conosco. Nós nos tornamos seus. Somos suas ovelhas, né? Eu queria ler 2 versículos. Ele diz para nós que somos os membros da igreja: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria. Com alegria. Que realmente pastor Waldenberg e dona Beth continuem o seu ministério aqui conosco, com alegria. Então, para isso, nós precisamos ser submissos a eles. E enquanto isso acontece, enquanto nós agimos dessa maneira, nós vamos ver o que foi escrito em Atos, que diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda São José dos Campos, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Graças a Deus por isso. Nós damos graças a Deus pela vida do pastor Waldenberg e da dona Beth. Nós queríamos também parabenizá-la pelo seu aniversário de ontem, dona Beth, como igreja. E a Liamar vai trazer para a senhora uma lembrança da igreja, que foi adquirida com muito carinho pelo Renato. Não é, Renato? Renato foi, ele escolheu. Se a senhora não gostar, é ele que escolheu, dona Beth. Se a senhora gostar, então, fica aqui com nós todos, né? Como diz o... Já gostou? Que bom, que bom. Liamar, fique aí, por favor. Eu gostaria, pastor, que o senhor ficasse hoje nas 3 portas, para ser cumprimentado por todos. O senhor é a dona Beth. Como o senhor não pode fazer isso, como é que a gente faz, né? Eu pensei que o senhor podia ficar aqui na frente e todos passarem por aqui e cumprimentarem o casal antes de ir embora. É uma ideia, não sei se vai complicar, mas o que nós gostaríamos de fazer. Mas principalmente, eu gostaria de convidar os meus irmãos,
os presbíteros e diáconos que estão em atividade, que trabalham juntos com o pastor, que estão com ele neste procedimento, neste momento, porque isso pode mudar, né? Que viesse aqui à frente e junto conosco nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida da Beth, e também nós vamos estar agradecendo pelo período, por 5 anos de ministério aqui. E eu vou aproveitar a presença do Perotti aqui para que ele faça essa oração. Então, os oficiais presbíteros, diáconos que estão aqui, que venham aqui à frente, por favor, e com isso mostrem, né, não são só 2 ou 3 que o senhor tem que aguentar, né, pastor? É uma turminha grande, tem aqui atrás, aqui na frente, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Por favor, em pé. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Waldenberg e da dona Beth. Muito obrigado, Pai, pela sua dedicação no trabalho aqui na nossa igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque reconhecemos que tu direcionaste, ó Pai, este casal para estar aqui conosco desde antes da fundação do mundo, Pai. Te louvamos, ó Pai, pela tua sabedoria e pela tua bondade conosco, ó Pai, de ter 2 pessoas tão agradáveis, ó Pai, na liderança, na condução deste trabalho. Te pedimos, ó Pai, que tu continues a abençoá-los, não somente eles, mas também seus filhos e suas respectivas famílias, de modo, ó Pai, que o teu nome, ó Pai, seja engrandecido pela vida de todos eles, ó Pai. Te louvamos mais uma vez, ó Pai, pela bênção que eles são em nosso meio. Te pedimos, ó Pai, que tu estejas com eles nos momentos difíceis e também, ó Pai, que tu estejas com eles também nos momentos de alegria. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos e pedimos também, ó Pai, que tu nos dês sabedoria para podermos, ó Pai, sermos menos pesados e mais agradáveis também para eles, ó Pai, de modo, ó Pai, que possamos refletir o teu amor e a tua misericórdia e a tua bênção na vida deles. Em nome de Jesus, amém. A minha sugestão é que, ao cumprimentar o pastor, vamos fazer com a mão esquerda. Pastor, nesse ambiente mesmo aqui que nós estamos, já podemos, o senhor pode impetrar a bênção. Muito obrigado pelo carinho da igreja, dos oficiais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estar com vocês tem sido um tempo de aprendizado, de alegria para mim e para minha família. Deus abençoe o nosso ajuntamento. E Deus permita que essa comunhão faça bem, primeiramente para o Senhor, depois para a sua igreja. A igreja estando bem, eu estou bem. Eu não vim para cá para ser feliz, não. Nunca tive essa ideia, ou isso em mente. Mas em obediência ao Senhor, em serviço ao Senhor. E eu agradeço muito pela cooperação dos oficiais e a compreensão da igreja, uma vez que eu venho de uma outra cultura e cometo tantos deslizes e vocês vão cobrindo com amor essas faltas. Muito obrigado mesmo. Deus possa abençoá-los e fortalecê-los. Senhor nosso Deus, a Beth e eu estamos contentes porque o Senhor nos trouxe para cá. Vontade clara do Senhor, exercício da tua vontade. E por isso nós estamos contentes em servir o Senhor no meio do teu povo. Nos alegra isso, nos honra isso. E eu quero te louvar. Quero te louvar pelo corpo de presbíteros e diáconos. Muito obrigado pelos professores desta igreja, os líderes de ministério. Muito obrigado. Obrigado, Pai amado, por toda a membresia. Gente que o Senhor tem trazido para servir ao Senhor aqui neste lugar. Muito obrigado. Te louvo por eles. E peço que o Senhor abençoe a nossa comunhão. E preserve tudo isso em santidade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe. E o Senhor nosso Deus te guarde. E proteja a tua casa.
Abençoe os teus filhos, guardando-os do que é mal. Abençoe a obra de tuas mãos. E que o lugar onde você põe o pé seja abençoado. E que a palavra que saia da sua boca glorifique a Deus. O Senhor abençoe os teus pensamentos e os teus sentimentos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem sentar.